Diretoria do Santa Cruz acerta a contratação do atacante Maranhão, já experiente, rodado no futebol brasileiro, 32 anos de idade, que por último estava na Chapecoense na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, eu como torcedor do Goiás, quero trazer aqui para vocês a minha análise desse jogador que na minha visão teve a melhor fase na sua carreira, quando defendeu o Goiás também, lá na Série B de 2018, quais foram seus números nas últimas temporadas, as suas principais características de jogo, será que pode se adaptar, por exemplo, em um novo universo de Série D do Campeonato Brasileiro, é um bom reforço ou não, a minha análise desse jogador para a sequência do ano, dessa vez no Arruda. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Vou deixar na tela final a nossa playlist do Santa Cruz, onde gravamos vídeos semanalmente aqui no nosso canal, e também o meu canal do Goiás, ele se chama Goiás News. Lá eu falo sobre várias notícias, análise de contratações, jogos e muito mais. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, fechado? Outro recado que quero passar para vocês é para você fazer aquela graninha extra com jogos esportivos com a Sportpix.clube. Ótimas cotações para as partidas nessa próxima quarta-feira, como por exemplo o jogaço entre Mirassol e Palmeiras, uma vitória do Palmeiras fora pagando R$ 1,57, um empate R$ 3,50 e uma vitória do Mirassol em casa R$ 5,25. Teremos também no Campeonato Carioca Flamengo e Boa Vista, um empate pagando R$ 5,75, uma vitória do Flamengo em casa R$ 1,14 e uma vitória do Boa Vista fora R$ 21. Além de Botafogo e Nova Iguaçu, com a vitória do Fogão, R$ 1,33 a cada real apostado. Tem aí também Campinense e CSP no Campeonato Paraibano, uma vitória dos visitantes, R$ 1,45 também, pagando lá na Sportpix.clube. Boas cotações também, por exemplo, nos jogos do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e muito mais. Você encontra lá também, o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o acerto da diretoria do Santa Cruz com o atacante Maranhão, jogador de 32 anos de idade, que estava por último na Chapecoense, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. No total, na segunda divisão, com a camisa da Chape, foram 11 partidas com nenhum gol marcado. A última vez que ele ficou no banco de reservas foi uma derrota da Chapecoense para a Tombense, lá no dia 9 de julho de 2022. A última vez que ele foi titular aconteceu no dia 10 de junho, ainda na disputa do Campeonato Brasileiro, uma derrota para o Criciúma. Jogador que até começou bem o Campeonato Catarinense, com 8 partidas pela Chapecoense, grande parte delas como titular, uma assistência apenas, mas na reta final da Série B acabou caindo muito de rendimento, tanto é que a sua última participação pela Chapecoense aconteceu ainda no mês de julho. Ficou sem clube de lá para cá e não houve grandes consultas, por exemplo, de outras equipes da Série B, Série C, Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogador que ficou um pouco escanteado no mercado da bola, agora fecha com Santa Cruz para um novo desafio, Campeonato Pernambucano, além disso a Copa do Nordeste e a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Na minha visão, é sim uma boa contratação, apesar dos números negativos, números não tão empolgantes nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia um pouco melhor, o último gol marcado pelo Maranhão aconteceu ainda na temporada de 2020 com a camisa do Mirassol na disputa do Campeonato Paulista. Depois disso ele rodou pelo Operário, São Bento, Criciúma e Chapecoense. Por que eu não vejo como um desastre essa contratação? Na minha visão, é um jogador que conseguiu manter um nível pelo menos razoável e também participa de muitos jogos. Ele não fica fora, por exemplo, por conta de lesão, não é um jogador que vai chegar bichado, como a gente costuma usar no linguajar do futebol no Santa Cruz. Chega para jogar, não vai ter possivelmente nenhum tipo de problema grave durante a temporada. Dessa forma, acredito sim ser uma boa negociação. 19 jogos para um cara que foi mais reserva do que titular em uma metade de temporada, como aconteceu no ano passado pela Chapecoense, são números aceitáveis e para a sequência do ano, acredito sim ser um bom reforço do Maranhão. Ele que tem 32 anos de idade, como eu falei para vocês, começou ainda nas categorias de base do Itaúna, essa equipe lá no ano de 2010, participando de 9 jogos naquele ano, na disputa do Campeonato Mineiro da segunda divisão, esse clube do interior de Minas Gerais. Ele também teve uma rápida passagem neste período nas categorias de base do Cruzeiro. No ano seguinte, na temporada ali de 2010, para o comecinho de 2011, foi contratado pelo Bahia, fez 4 partidas no elenco de cima e em 2011, de fato, o seu grande ano, o primeiro bom dele da sua carreira, 23 jogos pelo Bahia, com um gol marcado, principalmente jogando mais na ponta esquerda. No ano de 2012 foi contratado pelo Cruz Azul no futebol mexicano, ficou por lá até o comecinho do mês, até o finalzinho do ano
de 2013, ele fez um total 38 partidas com apenas uma bola na rede, já mostrava, né, que não era um jogador de marcar muitos gols. No ano seguinte, em 2013, defendeu o Atlético Paranaense com mais 8 partidas no total. 2014 no Daejeon Hana, essa equipe do futebol coreano, né, da Coreia do Sul. No total foram 16 partidas, foi inclusive campeão por lá, né, no futebol da Coreia do Sul, da primeira divisão, mas não teve grande destaque pelo Daejeon. Voltou aqui para o Brasil em 2015, aí sim fez uma boa temporada pela Chapecoense, naquele ano inclusive jogando, né, a Série A do Campeonato Brasileiro de 2015, até pegar aqui os números deles para vocês, 23 jogos, sendo 8 deles como titular. 2016 também na Chapecoense, com mais 19 partidas e um gol marcado, até ser contratado pelo Fluminense, né, onde teve uma rápida passagem, assinou um contrato de 3 anos, entretanto só fez partidas em 2016, 12, em 2017 mais 11 e foi repassado na reta final da Série A para a Ponte Preta em 7 partidas. Fez sim algumas boas partidas, né, pelo Fluminense e também na Ponte Preta, mas sem conseguir uma grande regularidade. Algo que aconteceu no ano de 2018 no meu Goiás, acho que foi a melhor carreira, tanto de números quanto também de técnica, né? Fez sim boas exibições, não só no Campeonato Goiano, Copa do Brasil e também na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 48 partidas no total, com 4 bolas na rede e outras 5 assistências. Na Série B do Brasileirão, o torneio mais importante do Verdão naquele ano, vou até deixar o mapa de movimentação dele aqui segundo o SofaScore, fazendo principalmente essa função como um ala pelo lado esquerdo do campo. 25 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, 10 deles como titular. O concorrente dele ali, né, grande parte das vezes era o Michael, né, que aí ficou difícil a vida do Maranhão, principalmente na Série B, mas deu 5 assistências durante a competição, foi sim um jogador importante. No Campeonato Goiano também foi bem mais titular do que reserva e marcou 4 gols nas outras competições, né, 3 no Campeonato Estadual e 1 também na Copa do Brasil. Em 2019 até começou bem a sua trajetória lá no CSA, foram 11 partidas com um gol marcado, justamente contra o Goiás. Eu, se fosse diretor do Goiás, até pensava na possibilidade ali de continuar com o Maranhão. Acabou que não houve essa prorrogação de contrato e fechou com o CSA. Teve uma grave lesão, das únicas, né, durante a sua carreira, o que impossibilitou dele fazer mais jogos pelo Azulão. Naquela Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, ele fez um total 11 partidas, 7 delas como titular e um gol marcado, né, a última Série A na carreira do Maranhão. 2020 passou pelo Mirassol, como eu falei para vocês, né, fez um bom Campeonato Paulista com 9 jogos, um gol e outras 2 assistências. Na Série B não conseguiu convencer. Vou pegar aqui o número deles para vocês também. Na Série B com a camisa do Ferroviário, lá no ano de 2020, ele fez 22 jogos, 7 deles como titular e apenas uma assistência, uma média de 33 minutos dentro de campo. 2021 passou também no São Bernardo, onde fez 12 partidas do Campeonato Paulista, não fez grande coisa, né? Nenhum gol e também nenhuma assistência pelo próprio São Bernardo. Depois disso, no Criciúma foram mais 18 jogos na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, conseguiu o acesso por lá, né? Mas não continuou para o ano de 2022, como eu falei para vocês, fechou com a Chapecoense, começou bem o Campeonato Estadual, mas acabou caindo muito de rendimento na Série B do Campeonato Brasileiro. Vou até deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Maranhão com a camisa da Chapecoense, pode observar principalmente pelo lado esquerdo, mas também fazendo o lado contrário, pelo lado direito do campo também, com grande velocidade. Como eu mostrei para vocês aqui nos mapas, né, de movimentação, na Chapecoense nesta última temporada ele jogou muito mais pelo lado direito do campo, fazendo aquela jogada, por exemplo, trazendo para a perna esquerda. No Mirassol também, no Campeonato Paulista de 2020, ele atuou bastante pelo lado destro do campo e fazendo essas jogadas, trazendo para a perna esquerda, finalizando, até mesmo procurando um cruzamento em relação para dentro, né, da grande área. Sobre as principais características, eu coloco ali principalmente uma boa movimentação e velocidade. Aquele cara de grande explosão, que vai chegar, por exemplo, até a linha de fundo e tem um bom cruzamento. É raro a gente ver isso, né? Geralmente os pontas aqui no Brasil que tem grande velocidade, eles são ruins em um desses dois pontos, ou é na finalização ou é no cruzamento. O Maranhão, ele não tem um passe espetacular, não vai imaginando assim que ele vai dar, por exemplo, uma enfiada de bola como um camisa 10, ou até mesmo uma finalização de longa distância, marcar vários golaços. Não é esse perfil do Maranhão. O principal dele é uma boa velocidade para contra-ataques, chega muito bem, por exemplo, até a linha de fundo e tem um excelente cruzamento. O Maranhão, nesse ponto de cruzar a bola, ele sabe calibrar muito bem o cruzamento em relação dentro da grande área. Finalização não é o pior cara nesse sentido, mas como eu falei para vocês, ele consegue sim fazer algumas boas jogadas, dribles e principalmente esse cruzamento após uma boa velocidade, jogadas individuais, dribles curtos também
na linha de fundo. Acho um jogador muito interessante para uma Série para uma Série D de Campeonato Brasileiro. Na minha visão, tranquilamente poderia jogar novamente a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas como eu falei com vocês, ele ficou um pouco escanteado no mercado da bola. Não recebeu muitas propostas, seu nome, por exemplo, não foi ventilado em vários clubes no futebol brasileiro. Muito pelo contrário, né? A primeira vez que a gente escuta falar o nome do Maranhão é agora já com esse seu acerto com o Santa Cruz para a sequência da temporada. Então, na minha visão, para uma disputa da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, está assim de bom tamanho. Se fosse um cara que viesse agora, por exemplo, de várias lesões, jogou lá na Chapecoense, mas machucou na metade do ano, e a gente olhando o histórico dele passado, não buscava, né, grandes números em relação aí à sua carreira. Não é dessa forma. Ele, apesar de não ter números absurdos, não teve, por exemplo, problemas de lesões, extra-campo, não vinha de uma liga de baixa competitividade, como, por exemplo, um futebol asiático ou algo nesse sentido. Muito pelo contrário, vinha jogando aqui no Brasil, conhece, por exemplo, vários clubes da região nordeste do país, como, por exemplo, o CSA, onde ele esteve por último lá em 2019, passou ali também, por exemplo, no Bahia, quando começou a sua trajetória no profissional em 2010. Na minha visão, tem tudo sim para fazer uma boa temporada no Arruda. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador. Como eu falei para vocês, como ele teve uma das melhores fases, né, se não a melhor dele na sua carreira aqui no Goiás, pode ser que minha visão esteja um pouquinho distorcida, mas eu analisei também os números dele na última Série B do Campeonato Brasileiro. Se fosse uma contratação para a Série B, a gente poderia olhar, por exemplo, com o olho torto. O cara não conseguiu fazer grande coisa nos últimos anos. Para a Série C, opa, é um cara que está descendo uma liga. Para a Série D, olha, eu acho sim que tem tudo para fazer boas participações. Ele é um cara também que não dá trabalho no extracampo ou algo nesse sentido. Torcer para o Maranhão, dá muito certo com a camisa do Santa Cruz. Pode deixar também a sua avaliação aqui embaixo nos comentários. E outro ponto, para trazer aqui os seus títulos, né? Durante a sua carreira, ele foi campeão do Campeonato da Coreia do Sul, como eu falei para vocês, em 2014, na Chapecoense no Campeonato Catarinense de 2016, no Fluminense a Taça Guanabara de 2017 e no meu Goiás o Campeonato Goiano de 2018, sendo uma das peças principais, né, dentro daquele elenco esmeraldino. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Como eu falei para vocês, eu tenho um canal do Goiás, né, chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, a playlist do Santa Cruz aqui no nosso canal, aqui na tela final, e também o link do nosso apoiador aqui do Black Card, a sportpix.clube, para você palpitar nos jogos desta quarta, quinta-feira, final de semana, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!